Bom dia, meu nome é Rafael Bernardo Olsen e o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui foi que eu estou participando de um processo seletivo para a vaga de DevOps e eu resolvi explorar um pouco mais os recursos do Azure DevOps como ferramenta, tá? Então eu estou gostando bastante mesmo. Talvez esse vídeo vire uma série de explorar os recursos. Então eu vou ser bem focado no que eu fiz, como se fosse uma apresentação de uma entrevista técnica, ok? Então, como vocês podem ver aí, aqui eu tenho meu VS Code com meu código, tá? É um código em React, simples, básico. Ele veio da JS Master, um site, tá? Então eu tenho até alguns códigos meus em React, mas eu resolvi pegar um bem básico mesmo, tá? Então, para rodar aqui, né? Então a gente já sabe que a gente deveria vir aqui, ó. Eu só vou dar um start como desenvolvedor, né? Vamos startar esse projeto, tá? Então ele vai cair aqui. Então aqui a gente tem, rodando na minha máquina local, na porta 3000, o site. Eu não quero ficar pegado a detalhes porque que tá rodando, o spinner que tá rodando, tá? Esse é um problema de código do JS. Talvez ele tá querendo fazer aí alguma consulta a banco. Eu não me apeguei a detalhes de programação. Então o objetivo aqui é simplesmente mostrar que a gente pode colocar essa aplicação no ar. Então, ó, vou vir aqui. Você pode ver que não mudou nada, mas vê o URL aqui, ó. Então, quer dizer, eu já publiquei esse site, né, YouTube Clone, na Azure Web Sites, né? Então, eu usei o que? Eu usei um Microsoft Azure, né? Eu criei um App Service, tá? Esse App Service chamado YouTube Clone One. Primeiramente foi feito dessa forma, então eu não vou atentar a montar a máquina, mas futuramente, se for o caso, eu vou adiante. Então aqui ele dá o default domain, né, que é o YouTube Clone. A primeira vez que você faz isso aqui e você não faz sua esteira, se você não sobe para fazer o build e o deploy da aplicação, não aparece da forma que está aparecendo aqui, certo? E como aparece aqui na minha máquina local, tá bom? Então a gente tem que ir para outro passo. Eu quero colocar essa aplicação nesse link aqui, nessa URL, tá bom? Então para isso aí, a gente vai usar o recurso da Microsoft, que é o Azure DevOps, tá? Eu já estou dentro da ferramenta. Então aqui dentro do Azure DevOps, a gente vem aqui, por exemplo, eu tenho minha organização e aqui eu crio meus projetos. Se você clicar aqui na New Project, né, você começa um projeto do zero. Aqui eu já tenho um projeto, tá, chamado YouTube Clone. Então vamos vir aqui em cima do YouTube. É bem legal, ele é bem integrado, né? Passar rapidinho aqui para vocês. As dashboards é para você ver métricas, né? Então eu criei do zero, então não tem nada aqui. Os boards, né? É um recurso bem interessante, onde você vai criar o quadro e acompanhar toda a sua linha, né, de programação, o que é referente à gerência, troca de informações gerais. Mais tarde eu abordo um pouco mais essa parte de Work Items, se for o caso. Eu queria me atentar aqui aos repos, né? Então, primeira coisa desse projeto, pode ver, ó, eu tenho um clone, é como se fosse o GitHub, né? Então, é uma das coisas bem interessantes da Microsoft, que ela, na aquisição do GitHub, ela, em conjunto aí com um software que a Microsoft já tinha, que deu origem ao Azure DevOps, chamado Team Foundations, né?
você concretizou tudo numa ferramenta só. Então, imagina como se os REPLs, eles fossem, como é que eu vou te dizer? Como fosse um GitHub particular, tá? Um GitHub da Azure. Então, você consegue colocar mais pessoas, programadores aqui dentro. Então, você pode subir o seu código, né? Então, você pode fazer um push do seu código. Então você clona, você tem capacidade de clonar o seu projeto, tá? Então eu já fiz todas essas fases aqui, foram todas feitas, tá? Então se eu vier aqui, por exemplo, para o meu Git, no VS Code, se eu quiser, por exemplo, eu posso dar um Git push e enviar as informações para lá. Então já está tudo sincronizado. A ideia aqui não é fazer esse processo, mas a gente pode dar uma atenção toda especial a essa parte de repositório, tá? O importante é a gente saber que a gente tem já esse repositório aqui. Então, quer dizer, eu criei o repositório, ele estava limpo, eu fiz um clone do repositório, abri na minha máquina e copiei o que eu tinha de código para dentro desse repositório limpo e dei um git push, tá? Então eu subi o meu código para a nuvem, né? Usando aí o repos do Azure DevOps, tá? Bom, já tendo esse código aqui na minha máquina, a gente vem aqui na parte de pipelines, tá? Dentro de pipelines eu já tenho uma pipeline criada. Eu posso fazer do zero depois, se for interesse dos recrutadores, né? Depois da avaliação, eu faço um vídeo especialmente para isso aí. Aqui eu já tenho a minha pipeline, eu posso criar uma nova pipeline, eu vou criar uma nova pipeline aqui do zero, certo? Aonde está hospedado, né, o seu código, né? Então, aqui eu vou fazer um pipeline do zero, tá? Mas em vez de eu estar usando o YAML, eu vou usar o método clássico primeiro. Eu não vou chegar a configurar ele inteiro não, mas vou mostrar aqui para vocês, tá? Então eu vou usar o repositório do Azure mesmo, eu posso utilizar até o GitHub, eu posso usar outro, né, Bitbucket, ou se quiser também eu posso usar até de repente um servidor dentro da própria empresa, mas que esteja publicado para a internet. A gente consegue isso aí também, tá bom? Então vamos aqui em cima do Azure Repos, vamos dar um continue, certo? Aqui no caso, depende da linguagem de programação. Então, a gente tem os facilitadores, os templates, né? Das várias linguagens, né? Maven para o Java, a gente tem Python, tá? No caso aqui, a gente vai fazer um empty job. Eu poderia até usar aqui um Azure Web App, não é o caso, é ASP.NET aqui, né? Então, como um código em React, que é JavaScript, ele é compilado em tempo real, né? Em tempo de execução, a gente vai criar um empty job, porque na verdade a gente vai, como a gente faz aqui no VS Code, tá? Então vou vir aqui, a gente dá start, a gente dá o build, a gente faz o teste, tudo que você faz na sua máquina local, você vai colocar na esteira, na nuvem, tá? Então, uma coisa bem legal aqui, o nome da sua pipeline, né? Eu vou manter aqui, Azure Pipelines, isso é uma coisa bem interessante, a gente tem dois tipos de Azure Pipelines. O que eu entendi por Azure Pipelines nesse pouco tempo? Ele, na verdade, ele é uma máquina, certo, virtual, onde ela vai fazer toda essa parte de build, de deploy, né? É como se fosse no Jenkins, você tem o master e você tem o slave. Então, quer dizer, o master se comunica com o slave, onde é feito todo esse processo, tá? O que acontece aqui? Se você colocar em Azure Pipelines, que é o caso, eu tive alguns problemas. A gente tem que colocar aqui também, né? E eu vou mostrar mais para frente
o que pegou nesse Azure Pipelines aqui para mim? No Agent Specification. Então, qual vai ser o OS? Eu gosto muito de trabalhar com o Ubuntu, eu tenho mais facilidade. Então, a gente escolhe, por exemplo, aqui o último Ubuntu. Tá? Então, aqui é a nossa esteira, é a nossa esteira de pipeline. Aqui eu tenho as informações completas. Tá? Então, aqui a gente já escolheu, por exemplo, aqui são as fases. Então, da onde está vindo? Está vindo do Azure Repos Git que a gente escolheu. Qual vai ser a default branch, no caso, vai ser a master. E aqui algumas configurações que você pode fazer, né? Então eu não quero taguear o recurso, o source, porque de repente você já cria um commit já com aquele tag para ficar mais fácil se achar no código, né? Quando você quiser fazer um detalhamento de quando é que foi versionado aquilo lá, o que foi para produção, tá bom? Então, vamos aqui ó, em agent. Então, são os vários agents. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente dá um npm. Então, vamos procurar o pacote npm, tá? Aqui eu vou adicionar. O primeiro vai ser o npm install. Então, como a gente faz no nosso código aqui, primeira coisa que a gente faz quando a gente baixa, por exemplo, o repositório de uma pessoa, no caso desse aqui, do JS, tá? JS Master. A gente tem a pasta Node Modules, a pasta Modules não vai existir, né? A gente dá um npm install, que ele vai pegar todas as configurações necessárias aqui no package.json. Então, ele vai instalar as dependências, tá? Então, quando a gente vem aqui, vamos lá, vamos voltar, e a gente dá um npm install, tá? Então, aqui vão ser as fases, né, de instalação. E aonde eu vou adicionar o working folder, né? No caso, vai ser na raiz do projeto, tá bom? E a gente pode aqui, em seguida, tá? A gente vai colocar o npm build. Então vamos lá, npm, vou procurar aqui, vou adicionar novamente. Então na esteira aqui, o nome vai ser build, tá? Do processo, referente aqui ao build, tá? Então aqui a gente vai, o external registry, né? Então a gente vai escolher um external registry. Eu não vou me aprofundar muito aqui, tá? Mas a fase final é a gente alocar ele em um artefato, tá bom? Então vamos voltar lá ao nosso pipelines que eu fiz, eu vou deixar, vou abandonar isso, e eu já criei um pipeline. Mas esse pipeline aqui, ele foi criado do zero, tá bom? Então vamos vir aqui dentro de pipeline, tá? E aqui eu vou fazer o edit do meu pipeline. Em vez de eu fazer daquele modo clássico, né, que eu tive até que habilitar em settings do Azure DevOps, que ele não está habilitado por padrão, eu resolvi fazer do zero. Então aqui, ó, uma trigger em cima da main, certo? Da raiz, tá? E aqui são os vários estágios, estágio de build e os jobs, né? No build, no estágio de build, o que eu tenho? Eu escolho a máquina, a VM, a imagem, tá? Faço o npm install, tá ok? Depois, settings, eu tenho uma outra task, que é o build, né? E aqui o processo da onde vai ser, qual vai ser o nome do artefato, que vai ser drop, que ele vai jogar um artefato aqui, tá? E aqui a fase final de deploy, né? Com as informações de artefato. Então ele dá um download path aqui, ó, tá? E aqui eu preencho aqui no package for Linux para ele saber aonde ele vai, né? Nessa fase de deploy aqui. E aqui são informações da minha conta, né? Na minha conta, aonde? Aqui, ó,
essa conta. Então ele está atrelando, nesse caso aqui, ele já está atrelando para onde eu vou jogar. Depois de tudo feito isso aqui, para onde que eu vou jogar? Eu vou jogar para o web app com nome YouTube Clone One. Então é uma forma mais simples que a Microsoft te dá. Então esse Azure Apps, na verdade, é até um SaaS dentro de SaaS, né? Então quer dizer, é uma forma mais simples. Então ele que faz toda a parte de dockerização, web app lá, ele se preocupa com tudo e você não se preocupa com nada, tá? Eu tive alguns problemas na hora de criar meu web app. A minha conta já venceu, então eu não tenho conta gratuita mais, é muito complicado você fazer uma nova conta gratuita com todos os seus dados e mesmo cartão de crédito. Então eu tive que assinar o YouTube, o Microsoft Azure DevOps, tá bom? Qual o problema que eu tive aqui? Vamos voltar nas pipelines, tá? Voltar aqui. Vamos voltar aqui. Aqui, ó, eu tenho tanto a parte de build quanto a parte de deploy. Vamos tentar fazer rodar essa pipeline, tá bom? A partir da master. Espero que dê certo, senão eu vou ter que gravar de novo todo esse processo. Vamos vir aqui. Ele está criando, né? Ele está no processo, tá? O problema que eu tive aqui, enquanto vai dando isso aqui, o problema que eu tive principal, tá? Foi justamente nesse processo de build aqui, ter dado essa informação no começo. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Quando eu tentava inicializar o processo de build, dava aqui no hosted paralelismo. Então acontece, eu não tinha paralelismo para fazer os processos de npm install, npm build e por aí vai. Tá? Então isso dificultou um pouco e eu tive que descobrir praticamente onde estava todo esse problema. Voltando aqui, você pode ver que ele passou pela fase npm run build, tá? Ele está fazendo aqui ainda o processo de build da máquina. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo verificar aqui o problema que eu estava tendo de paralelismo. Então ele dava, como eu falei com vocês, ele dava essa informação aqui, essa mensagem aqui, tá? Isso aqui eu quebrei muito a cabeça, mas eu consegui resolver a situação. Eu tive que vir aqui no próprio projeto, eu tive que vir em Project Settings e tive que vir aqui em Parallel Jobs, né? Em cima dos jobs paralelos. Eu tive que aumentar, eu tive que acrescentar aqui em projetos privados. Esse aqui é um projeto privado, eu tive que alterar para 1. Né? Isso aí eles estão me cobrando. Eu poderia ter pedido, eu cheguei até a mandar preencher um formulário na Microsoft, porque numa das informações de erro que dá, ele fala que você pode entrar em contato, mas eu queria terminar logo esse lab, né, para adiantar, fazer outros labs, tá? Então eu tive que alterar para cá, tá bom? Então vamos voltar lá para o nosso pipeline, tá? Como a gente pode ver, ó, ele demorou 2 minutos e 19 segundos e já foi completado todo o nosso pipeline. Tá? Então ele fez a parte de build, tá? Então se agora a gente vier aqui, né, e recarregar, na verdade já estava funcionando, então eu fiz um build em cima de um build, né? Então que já estava em produção tudo isso e caiu aqui, tá? Eu espero ter conseguido explicar e mostrar a minha proficiência em cima da ferramenta. E vou para novos vídeos, então eu vou deletar esse web app e vou fazer novos.
porque também o meu custo fica muito caro, né? A Microsoft, ela fala que você tem de graça. Eu não consegui isso é reclamação de muita gente, né? Em cima desses agents aqui, não vem com agent, você tem que pedir o agent, tá? Então você consegue, tava zerado, então tá rodando aquele problema e eu acabei pagando mais ainda. Por isso que eu vou parar esse laboratório e fazer um novo. Por isso que eu resolvi gravar e não fazer ao vivo durante uma entrevista, se for o caso de acontecer entrevista, mas já serve para novas oportunidades de mostrar o meu conhecimento na ferramenta, tá bom? Então eu acho que deve ser só isso mesmo. E eu agradeço aí a oportunidade. Se tiver mais alguém ouvindo, eu agradeço aí a audiência. Um abraço.